fazer uma revisão rápida aqui sobre o tópico 3 de informática, redes de computadores. O tópico 3, o 10 e o 11, que são tudo interligado aqui. Mais precisamente na parte de modelos de rede, que é o modelo OSI, aí tem o modelo TCP/IP, e também o mesmo modelo, TCP/IP. Mas vocês vão entender por quê. TCP/IP. Aqui. O modelo OSI ele é composto por 7 camadas. Deixa eu fazer os riscos aqui. Aqui. A primeira camada dele, que se chama, é a camada física. Ela é a primeira camada do modelo OSI. Camada física. A segunda camada do modelo OSI é a camada de enlace de dados. A terceira camada do modelo OSI, ela é a camada de redes. E tudo isso daqui que eu estou explicando é com base na banca Sebrasp, o entendimento dela. A quarta camada do modelo OSI é a camada de transporte. Não vai caber aqui, mas é a camada de transporte. A quinta camada é a camada de seção. É chamada camada de seção. E a sexta camada é a camada de apresentação. Apresentação. E a última camada, que é a camada de aplicação. Beleza, mas qual que é a diferença do modelo OSI para o modelo TCP/IP? O modelo OSI é a parte teórica. É quando os caras foram inventar esses negócios todinho aqui, eles criaram um modelo idealizado, que é chamado modelo OSI, com todas as camadas aqui funcionando tudo perfeitamente. Só que, né, é a parte teórica. O modelo que realmente nós utilizamos hoje em dia é o modelo TCP/IP, que é a prática. O modelo TCP/IP ele é composto por 5 camadas. Aqui, ele é composto por 5 camadas. A primeira camada é a mesma, é a camada física. É a mesma coisa aqui. Vou colocar só a inicial para não demorar tanto. A primeira camada é a camada física. A segunda camada é a camada de enlace. Também aqui não muda nada. Mais uma informação. Aqui. Esse aqui é o modelo TCP/IP híbrido. Porque isso aqui é importante porque na última prova de 2021, da Polícia Federal para o cargo de agente, a Sebrasp cobrou o modelo TCP híbrido, que tem uma diferença do modelo TCP/IP normal. Por isso que eu coloquei duas colunas aqui. A segunda camada ela é a camada de enlace de dados. A terceira camada é a camada de rede. Aqui se mantém a mesma coisa. A quarta camada é a mesma coisa, é a camada de transporte. Só que a diferença do modelo TCP pro OSI tá aqui, que a camada 5 ela é a agrupação da camada de sessão, apresentação e aplicação. Aqui tudo vai ficar aplicação. Aqui vai se chamar camada de aplicação. Só que ela faz essas três funções aqui: aplicação, apresentação e sessão. Então, basicamente, está tudo aglomerado aqui. Já o modelo TCP/IP, esse aqui é o modelo TCP/IP normal. É o padrão que foi inventado. Ele é composto por 4 camadas. A primeira camada é camada de enlace, que se fala. Enlace de dados, que nessa camada de enlace de dados, ela agrupa a camada física e a camada de enlace. E ela também pode ser conhecida como camada de acesso à rede. A segunda camada é a camada de internet. Não é mais de rede aqui como fala.
tem muitas questões que falam que é camada de rede, camada de internet, então você entende aqui como camada de internet, mas também subentende que é camada de rede. Aqui é a camada de internet, é a segunda camada. A terceira camada do modelo TCP/IP normal é a camada de transporte. Aqui, notei errado aqui. Aqui é a camada de transporte, igual a todas essas daqui. Aqui é a terceira. E a quarta camada é igual ao modelo TCP/IP híbrido, que aqui é a camada de aplicação, que dentro dessa camada de aplicação envolve aplicação, apresentação e sessão. Aqui é uma revisão bem básica mesmo, só explicando bem por cima tudo, mas que dá de acertar bastante questões. Basicamente essa é a diferença. Esse é o modelo OSI, que ele é composto por 7 camadas. Esse aqui é o modelo TCP/IP híbrido, que ele é composto por 5 camadas. Esse aqui é o modelo TCP/IP normal, que é o tradicionalzinho. Mas ultimamente a banca não, pode ser cobrado esse TCP/IP híbrido, então é importante você saber tudo isso daqui. Uma outra coisa também muito importante é os tipos de comunicação. Da camada de aplicação até a camada de transporte é uma comunicação fim a fim, que se fala. Fim a fim. Ou ponta a ponta. Aqui, ó, ponta a ponta, com A no final, porque tem uma comunicação ponto a ponto, esse ó, ponto a ponto, com O no final, que é diferente de ponta a ponta. Já da camada de rede até a camada física, é uma comunicação host a host. Opa, escrevi um N aqui. Camada host a host. E com esse breve resuminho aqui, você já consegue acertar algumas questões. É lógico que eu não expliquei o que cada camada faz, mas você já tem noção que, ó, vocês sabendo os níveis da camada, a banca Sebrasp gosta muito de fazer isso. Ela dá uma afirmação corretinha lá, só que, por exemplo, ela fala que a camada de aplicação é do nível 3, é a camada 3. Ela gosta muito de pegar uma camada e colocar o número errado. Por exemplo, a camada física é a camada 2, mas não, a camada física é a camada 1. Então vocês prestem bastante atenção, mesmo que vocês não sabem a função de cada uma, vai ter algumas questões que vai fazer isso. E outra informação importante é o tipo de transmissão que eles fazem. Por exemplo, a camada de enlace, ela transmite bits. Ou camada de enlace não, desculpa. A camada física, ela transmite bits. A camada de enlace, ela transmite quadros. Ou frames. Esses dois aqui, que já foram cobrados em provas. E a camada de rede caiu na uma questão da Polícia Federal 2021. A camada de rede é responsável por transmitir pacotes. Ou datagramas. Pacotes ou datagramas é na camada de rede. Já na camada de transporte, ela é responsável por transmitir segmentos. Eu não lembro a questão ao certo, mas se eu não me engano, foi que falou que a camada de transporte ela era responsável por transmitir pacotes ou datagramas. Mas na verdade, a camada de transporte ela é responsável por transmitir segmentos. Aqui. Aí aqui uma informação importante. Tudo isso aqui que eu estou falando, ela repassa para todos os modelos, tá? A camada de sessão, apresentação e aplicação, ela é responsável por transmitir dados. Transmite dados. E basicamente isso. Se vocês decorarem isso daqui, porque isso daqui é mais decoreba mesmo. Que tiver bem claro na sua mente, por exemplo, os níveis, o que elas transmitem, a diferença de cada modelo, o híbrido normal, você já consegue acertar bastante questão. Vou mostrar meu resumo sobre isso daqui, que é mais bonitinho, pra vocês entenderem. Aqui que eu te falei. Ó, o modelo OSI, ele aqui é a camada 7, a camada 6, e aqui tem uma foto que para melhor ilustrar. Aqui.
Camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, modelo uso normal, arquitetura TCP/IP e aqui a arquitetura híbrida. Como eu falei, camada de relance ou acesso à rede, que ela engloba a de relance e a física. Camada de internet e aqui são os tipos de transmissão ou tipos de dados que é transmitida, que é dados, que eu te falei, a camada de aplicação, a camada de transporte, segmentos, camada de rede, pacotes, datagramas, a de relance é quadro, bits, quer dizer, frames, e a camada física é de bits. E aquela outra informação importante que eu tinha passado, aqui ó. A camada de aplicação, apresentação, sessão e transporte é comunicação fim a fim, ponta a ponta. E a camada de rede, relance física, é host a host. Que aqui ó, tem a comunicação ponto a ponto e a comunicação ponta a ponta. É basicamente isso, essa revisãozinha.